Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, preparado para mais uma videoaula, né? Então, beleza, estamos aqui agora resolvendo o item de número 17, que ainda faz referência ao texto que acabamos de ler, beleza? Lembrando que esse vídeo aí da leitura do texto está mais ou menos 3 vídeos anteriores, tá? Não deixe de acompanhar aquele vídeo para entender direitinho todos esses itens. No item 17 ele afirma assim: é igual a 7,5 unidades a área do triângulo de vértices nos pontos correspondentes às estátuas de Ezequiel, Oséias e, além disso, Joel. Beleza. Então, galera, veja que o objetivo, então, dessa questão é a gente calcular a área de um triângulo, beleza? Só retomando aqui, eu vou destacar aqui os pontos que vão ser vértices desse triângulo para a gente poder calcular a área. Então, o primeiro camarada que ele disse foi Ezequiel, que corresponde ao ponto D, cujas coordenadas equivale a 4 e 0. Além desse daqui, nós também temos Oséias. Oséias corresponde ao ponto F, cujas coordenadas equivalem a 2 e 3. Tudo bem? Acompanha aqui junto comigo, nessa tabelinha. E para fechar, temos Joel. Joel, que equivale ao ponto H. Este daqui é o último vértice do nosso triângulo para a gente poder calcular a área, que equivale à coordenada 7, 3. Agora, como é que a gente faz para calcular a área de qualquer triângulo? Basta você calcular o determinante como se você estivesse calculando a equação da reta, tudo bem? Você vai montar um determinante com esses 3 pontos. Ao encontrar esse valor, necessariamente ele tem que ser diferente de 0. Porque lembre-se que quando o determinante é igual a 0, os pontos estão o quê? Alinhados. E não é isso que a gente quer. Porque o objetivo é formar um triângulo. Para ser um triângulo, não deve estar alinhado. Então, necessariamente, o determinante vai ser o quê? Diferente de 0. Quando você encontra o determinante, o que você faz no final? Vai pegá-lo em módulo, porque é área. A gente quer sempre um valor positivo. Então, se for negativo, esquece esse sinal de menos. A gente sempre vai trabalhar com ele positivo. E o que a gente faz com o resultado final? Divide por 2 e essa é a área do nosso triângulo. Beleza? Então vamos montar aqui junto comigo. Vamos lá. Só apagar aqui essas besteirinhas. Lembrando que a gente vai fazer pela ideia do falso determinante. Como é que é esse falso determinante? Que a gente, por sinal, já trabalhou algumas aulas atrás. A gente coloca as 2 barrinhas do determinante, estão aqui. E colocamos as 3 coordenadas desses pontos aqui que a gente quer calcular a área da figura. Então está aqui o ponto 4 e 0, o ponto 2 e 3, o ponto 7 e 3. E o que você vai fazer no final? Vai repetir o primeiro ponto. O primeiro ponto não equivale a 4 e 0? Então você repete esse cara. Está aqui, ó. Repetiu 4 e 0. Agora, o que você vai fazer? Vai fazer como se fosse o cálculo do determinante. Você vai multiplicar cruzado para a direita e multiplicar cruzado para a esquerda. Lembrando que ao multiplicar cruzado para a direita, você mantém o sinal. Por isso eu coloquei esse mais aqui. Ao multiplicar cruzado para a esquerda, você muda o sinal. Por isso que eu coloquei esse sinal de menos. Então, acompanha junto comigo a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Ó, sempre cruzado. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 0, 0. Agora eu vou multiplicar cruzado para a esquerda trocando o sinal. 0 vezes 2, 0. Não precisa trocar o sinal do 0. 3 vezes 7, 21 positivo. Trocando o sinal, menos 21. Perfeito? Deixa eu só verificar aqui se eu não errei o sinal de algum desses pontos. Não, estão todos corretos. E para finalizar, 3 vezes 4, 12 positivo. Trocando o sinal, menos 12. Então, por causa disso daqui, o nosso determinante vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos esses resultados. Então, me ajuda aqui. Quanto que é 12 com menos 12? Corta, vai embora. 6 com menos 21. Quanto que vai dar esse resultado? Você vai encontrar menos 15. Tá aqui, ó. Menos 15. Portanto, a área do nosso triângulo equivale ao módulo desse determinante dividido por 2. Ou seja, eu vou pegar esse camarada, trocar o sinal dele e dividir por 2. Então, quanto que é o módulo de menos 15? 15 positivo. Então, a área do triângulo equivale a metade de 15. 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2 vai dar quanto para a gente? 7,5 unidades de área.
esse resultado aqui que a gente estava procurando, tudo bem? Por causa disso, ele afirmou para a gente no item 17 que é igual a 7,5. Então, por causa disso, o nosso item vai estar o quê? Certo, correto, verdadeiro. Ser sincero, tranquilo, meu amigo? Então, para fechar este grupo de itens, falta só a gente resolver o item de número 18, que é um item tipo B, ou seja, de resposta numérica. Lembrando que esse tipo de item você pode chutar sem problema algum, que isso daí não vai fazer você perder um item que você acertou. Considere a seguinte situação hipotética. Um turista, depois de fotografar cada uma das 12 estátuas, separou a foto dos 4 principais profetas do Antigo Testamento das fotos dos outros 8 profetas. Então ele falou para a gente que separou 4, que são os mais importantes dos outros 8. Então vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esses 4 aqui, ó, são esses mais importantes, tudo bem? Esses outros 8 são os demais. Beleza? Então, esses 4 primeiros são os mais importantes e aqui são os demais. Com essas 12 fotos, ele pretende montar painéis, cuja estrutura é mostrada na ilustração abaixo. Você vai perceber na figurinha abaixo que ele coloca para você 3 rostos, tudo bem? Onde nesses 3 rostos você tem um centralizado, um à esquerda e o outro à direita. Aqui está. Beleza? Vou até destacar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui E de esquerda, C de centro e aqui D de direita. Ele quer montar um painel com essa estrutura. Aí ele coloca assim para a gente. Em cada painel constarão fotos de 3 profetas diferentes. Então a gente vai colocar 3 profetas aqui. E a figura central será sempre a de um dos 4 profetas principais. Então necessariamente aqui tem que ser o quê? Profeta principal. Ah, Pedro, então significa que do lado esquerdo e do lado direito eu não posso ter profeta principal? Ele não falou nada disso. Ele só falou que no centro sempre tem que ser o principal. Não falou nada da esquerda e da direita. Ou seja, então posso colocar profeta principal do lado esquerdo e do lado direito? Posso, não tem problema algum. A questão não fez restrição. Ele não disse que no meio, aliás, ele não falou que somente o principal fica no meio. Tudo bem? Cuidado com isso. Então, com base nessas informações, calcule a quantidade de painéis distintos que o turista poderá montar, e desprezando a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Então, veja que isso daqui é uma questão de contagem, que a nossa ideia é contar quantos painéis possíveis a gente pode fazer aqui. Quando você tem uma questão que envolve a ideia de contagem, o que você tem que lembrar? Análise combinatória. Agora me ajude no seguinte. Concorda comigo que a ordem dos elementos é importante aqui para a gente? Por exemplo, se aqui eu colocar o profeta A, aqui o profeta B e aqui o profeta C. Isso é um painel diferente se eu colocar aqui o profeta C, o profeta B e o profeta A. Então, por causa disso, a gente vê que a ordem dos elementos é importante porque a sequência gera para mim elementos diferentes. Então, aqui é um tipo de questão que envolve a ideia de princípio fundamental da contagem e permutações. A gente nem precisa trabalhar com arranjo. O princípio fundamental da contagem já resolve todos os nossos problemas. Por causa disso, basta a gente colocar o quê? A quantidade de possibilidades para cada fator do meu problema e depois, como está dentro do mesmo caso, o que eu faço? Multiplico. Agora, se eu precisar separar em casos, o que a gente faz? Soma as possibilidades. Então vamos lá. No centro, não só pode ter profeta principal? Quantos profetas principais eu tenho aqui? 4. Então temos 4 possibilidades para o meio. Agora, a partir do momento que eu utilizo um deles, vamos dizer que eu utilizei o B, ele colocou algum tipo de restrição para o lado esquerdo e para o lado direito? Não. Então significa que você pode utilizar o profeta que você quiser. Fala para mim agora quantos profetas sobraram. Temos aqui 4 mais 8, 12. Só que eu já não utilizei um aqui no meio, então quantos sobraram? 11. Temos 11 possibilidades para o lado esquerdo. A partir do momento que eu utilizo um segundo profeta, quantos profetas eu vou poder utilizar aqui do lado direito para fazer esse painel? 10. Então temos aqui 10 possibilidades. Como está dentro do mesmo caso que a montagem do nosso painel, o que a gente faz aqui então? Multiplica as nossas possibilidades. Fazendo esse produto, 11 vezes 4, 44.
44 vezes 10, está aqui a nossa resposta, 440. Por causa disso, a resposta correta desse item tipo B, que é o item 18, equivale a 440. Então você vai marcar a bolinha lá no seu gabarito no 4 e depois o 0. Tranquilo, amigo? Então veja que é uma questão bem tranquilinha, questão tipo B que você não pode perder de forma alguma na sua prova, tudo bem? Muito sossegada essa questão de análise combinatória. Então veja que a geometria analítica foi muito importante para você, além das ideias de análise combinatória. Tranquilo, amigo? Então prazer estar aqui com você e continue acompanhando as resoluções dos itens. Valeu, até mais!